Agradecer a Joana pela ótima palestra. No final, aí você explicou bem alguns dos problemas que eu estava pensando, a questão de como que se garante uma qualidade da participação, né? Porque realmente pode ser trollado o processo, como você mesmo disse. Eu fiquei na dúvida, nessa que você falou que foram 800 comentários na primeira fase, né? E como é que vocês fizeram o trabalho de incorporar esses comentários na redação final, né? Isso que eu fiquei um pouco na dúvida e como, nesse processo, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu vou fazer algumas questões também que têm relação um pouco com o que o Luiz acabou de levantar. Eu acho que é um material que a Joana trouxe para a gente que é muito rico, tanto em relação ao conteúdo em si dessa legislação, né, a forma diferente de abordagem do tema que ela destacou em relação a outros países, né? Por exemplo, essa decisão de tratar o tema não criminalizando, mas como um texto que procura garantir direitos. Mas, além disso, eu acho que também o processo que foi adotado é muito inovador em relação aos atores envolvidos e a forma como esses atores participam. Então, eu acho que seria interessante se você pudesse desenvolver um pouco mais uma comparação, primeiro, dizer mais claramente quem são esses atores que participaram desse processo. Você falou do Ministério da Justiça, da Secretaria de Assuntos Legislativos e do CTS da FGV, mas até como é que se deu a decisão de trabalhar conjuntamente esses dois atores, né? E comparando isso com o que seria um processo tradicional de elaboração de uma nova legislação, né? O que é que se tem de ganho nesse processo e como é que o que seriam os atores tradicionais desse processo viram essa experiência e se comportaram essa experiência. Quais são os retornos que você tem disso, né? Depois eu tinha anotado aqui uma outra questão que, num certo momento da sua apresentação, você acabou mencionando, que eu me perguntava se as colaborações foram só online. Você disse que não, né? Você disse que foram também recebidas outras formas de colaboração. E aí eu gostaria de saber, particularmente, no caso dessas colaborações que se deram fora da ferramenta desenvolvida especificamente para essa finalidade, pelo CTS, como é que essas pessoas resolveram participar? Elas fizeram essa colaboração por outros meios, mas a partir do conhecimento que elas tiveram da ferramenta existente, online ou não, e como é que foi isso, né? E ligado ao que o Luiz perguntou, eu acho que seria interessante a gente ter também mais algumas informações quanto ao dimensionamento da equipe envolvida nesse processo e quanto tempo levou tudo isso, né? E, inclusive, quem é que fez e como é que foi feita a aprovação do texto final que vai ser encaminhado ao Congresso. Joana, obrigada pela apresentação. Foi muito interessante. Eu fiquei com uma dúvida que é mais genérica, assim, já que bastante gente já comentou sobre o mecanismo mesmo de colaboração, que é bem interessante. Então, vou perguntar sobre uma questão um pouco mais geral, que você colocou como polêmica essa questão, que eu acho que é um tema que tangencia toda essa discussão, que é a polêmica entre a liberdade de expressão e a censura. Daí você colocou logo no começo da tua apresentação, você falou que a existência de um marco seria importante para garantir a possibilidade de algumas inovações no setor, até por parte das empresas. E daí você deu a entender em alguns momentos, não sei se eu entendi bem, que seria necessário garantir uma certa liberdade de expressão para que essas empresas pudessem inovar. E, para mim, essa questão não é tão clara, assim, até porque eu não estou muito ligada nesse debate. Então, eu queria que você dissesse um pouco mais sobre isso. Que inovações são essas? Eu não sei, queria que você pontuasse um pouco o debate, porque, para mim, talvez eu esteja vendo de um ponto de vista mais quadrado, mas, para mim, eu ainda vejo que é importante, sim, proteger o consumidor, a pessoa que teve a sua identidade, talvez, prejudicada por conta de uma postagem que, de alguma forma, denegriu a sua imagem. Eu não sei, eu tendo a...
para mim é fácil defender o lado de que, sim, o provedor tem que tirar aquilo do ar, independente de seja judicialmente ou não, mas eu queria entender um pouco mais esse argumento do outro lado. Que tipo de inovações isso poderia gerar e como é que é essa discussão do lado da liberdade de expressão? Bom, enquanto a Joana acaba de se organizar aí para responder a todas essas questões, eu só vou lembrar a quem está nos acompanhando pela internet que podem ser mandadas perguntas também pela internet para o e-mail iearesponde@usp.br. Obrigado pelas questões. Vou começar pela ordem, então. Zil, em comparação com a legislação internacional, acho que o Marco Civil, como saiu, é bastante progressista. Se for aprovado com esse princípio de internet como direito de acesso, que eu acho que só pode ser aprovado assim, porque isso é o espírito do texto todo. Então, até os posicionamentos internacionais analisando o marco são bastante positivos. Aquela reportagem que eu trouxe em francês e tal, vem o marco como uma carta de direitos, garantindo direitos mesmo na internet. Então, acho que o parecer é positivo. A França, no caso das notificações, dos three strikes da lei Hadopi, está sendo bastante criticada. Eu tendo a achar que eles vão ter que readequar isso, mas difícil. Sarkozy tem que ficar atento. Isso ainda vai ter repercussões. Eu não consigo avaliar agora para te dar uma resposta exata, né? Mas a repercussão que tem tido internacional aí, no caso, é mais negativa, mas ao mesmo tempo a Inglaterra também foi prevendo mecanismos de three strikes. Sempre esse argumento da segurança tem às vezes o poder de ir espremendo a privacidade, né? Então várias organizações da sociedade civil debatem isso e tentam lutar contra, mas ainda é um processo em andamento. Sobre a questão do Luiz, de como a gente incorporou os comentários para a segunda fase e até da Laura já para a terceira, a gente leu todos os comentários ali na equipe, que era formada pela equipe do CTS, mais o pessoal da SAL. Tentamos mapear com mecanismos tipo assim, mind maps e tal. Foi um trabalho bem braçal mesmo, de levantar tudo, separar, porque aí tem comentários que vão contra a lei geral, né? Então aí já não podiam ser considerados, mas fizemos esse trabalho de mapear o que estava nos princípios que a gente levantou, que a sociedade aceitou, o que estava ali que ia ser polêmico, o que podia mudar, o que a gente não incorporou, e escrevemos o texto. Escrito o texto, antes dele ir para a consulta, ele teve que passar internamente no governo, os atores tradicionais e tal, para a gente avaliar também o grau de aprovação que isso teria. Então, passou um pouco pela Casa Civil, passou pelo pessoal do Comitê Gestor da Internet, a Anatel. Esses diálogos políticos tiveram que ser feitos no decorrer do processo sempre. Polícia Federal, aí a gente vai, apanha da Polícia Federal, fala, não, vamos deixar assim, a sociedade foi mais por menos guarda, mas teve que ter sempre esse balanço político também, né, para a coisa ir para frente.
o que a Laura perguntou, como que se deu a parceria Ministério da Justiça e CTS,